Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e nós estamos na nossa campanha O Caminho, lendo diariamente, capítulo por capítulo dos Evangelhos, com o objetivo de nos aprofundarmos no conhecimento do nosso Senhor Jesus e em prestarmos uma profunda atenção aos seus princípios, às suas instruções, porque obedecer nada mais é do que olhar atentamente. Então que nós possamos olhar atentamente para cada uma das suas palavras, para cada uma das suas instruções, para que essas palavras possam ser poderosas na nossa vida, trazendo novas perspectivas, experiências profundas de transformação. Nós estamos no capítulo 16 de Mateus. E aqui, no capítulo 16 de Mateus, é muito interessante você perceber a relação com o texto anterior, porque aqui ele começa falando sobre os fariseus e os saduceus que pediram para ele um sinal que provasse que ele era o Messias. E é interessante que no texto anterior vai dizer que os religiosos eram cegos que guiavam cegos, né? Ou seja, homens sem discernimento para a realidade espiritual do reino de Deus, para entender de fato quem Jesus era, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então aqui ele vai reafirmar isso, dizendo: vocês são capazes de interpretar quando vai fazer um bom tempo, ou quando vai fazer um mau tempo, ou quando vai chover, ou quando não vai chover. Vocês são capazes de fazer uma leitura apenas natural dos acontecimentos. É como se nós fôssemos capazes apenas de fazer uma leitura do nosso tempo a partir daquilo que lemos nos jornais ou ouvimos nos noticiários, mas ele diz: vocês são incapazes de interpretar os sinais do tempo, o que realmente Deus está movendo e fazendo no tempo em que nós estamos vivendo. E aí isso traz um questionamento para os discípulos. E ele pergunta: dentre tudo que se ouve hoje a respeito de quem é Jesus, o que vocês dizem sobre mim? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Então havia uma perspectiva da cultura, havia uma perspectiva política, havia uma perspectiva religiosa, mas eu quero saber quem eu sou para você. Quem você diz que eu sou? E nesse momento nós somos lembrados das palavras de Pedro, e que ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro tem uma revelação, ou seja, ele consegue entender, visualizar quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: não foi nenhum homem que te mostrou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque ninguém consegue entender quem é Jesus se o Pai não o revelar. E ninguém consegue entender quem é o Pai se o Filho não o revelar. Então há essa relação profunda que existe na Trindade, que nos faz com que tenhamos o entendimento de quem é Jesus, de quem é o Pai, por meio da obra do Espírito. Isso quer dizer que também vai reafirmar o que já foi lido nos capítulos anteriores, que nós só podemos conhecer se Ele nos fizer saber, se Ele nos der capacidade de conhecer. Por isso a palavra revelação, porque é desvendar. Revelação é remover o véu, e é o próprio Deus que nos dá condições de conhecer. E ele diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado significa aquele que dá um passo à frente, aquele que está adiante. Quando que nós vamos dar um passo à frente dentre tantas perspectivas, ideologias sobre quem é Cristo, o que é o reino de Deus? É quando nós de fato fomos Simão Bar-Jonas. Simão vem de chamar, que é aquele que ouve. Quando vamos parar para ouvir quem é o Senhor,
quando tivermos essa experiência de desvendamento, de iluminação, nós estaremos um passo à frente de todos aqueles que apenas têm opiniões sobre quem é Deus. Nós não estamos aqui compartilhando opiniões sobre quem é Jesus, mas estamos falando a partir de um desvendamento, de uma iluminação do próprio Espírito Santo. Essa revelação é o fundamento da igreja. E esse texto aqui ele é fundamental porque ele vai falar que existe uma construção chamada igreja, a minha igreja, que há um construtor e ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja. Aqui ele fala que há um fundamento sobre esta revelação, sobre a revelação de quem eu sou, o Cristo, Filho do Deus vivo, é que essa igreja vai ser edificada. Haverá resistências, haverá perigos, as portas do inferno vão tentar se levantar contra a minha igreja, mas ela não prevalecerá, porque a vitória já é anunciada pelo nosso Senhor Jesus. Então esse capítulo ele é sensacional, porque ele vai falar da importância de nós termos uma experiência de desvendamento com o nosso Deus. A partir do momento que nós entendemos quem é Jesus, nós nos encontramos nele, porque ele vai dizer: tu és Pedro, bem-aventurado você que ouve, porque você dá um passo à frente e você vai entender o que é a igreja, vai entender o processo a partir do qual ela é edificada, vai entender o fundamento que sustenta a igreja, vai entender todas as resistências espirituais que se levantam contra ela e, principalmente, vai compreender que a vitória já foi decretada, que a vitória já foi anunciada e nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos continuar juntos, vamos continuar perseverantes no caminho, nessa linda jornada de imersão na vida, na obra e nas instruções profundas de Jesus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima.